Pai, obrigado por nos trazer ao estudo bíblico hoje à noite. Por favor, abra os nossos corações através da Tua palavra e ajude-nos a compreender estas coisas aqui sobre o Velho Testamento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o Velho Testamento tem 39 livros e são divididos em várias divisões, e já estudamos a parte sobre a história do povo de Israel, os livros de Gênesis a Ester. Gênesis a Ester conta a história do povo e tem incluído nessa história a lei que Deus deu para Moisés. Então, tudo isso já recebemos, já estudamos. E agora estamos nos livros de Jó a Malaquias. Jó a Malaquias são os livros que eram os livros que o povo usava durante esse tempo. Livros que eles tinham para estudar, para considerar, livros escritos para dar a eles profecias, poemas, etc. Então, vamos ver esses livros aqui agora e tentar juntar essa segunda metade do Velho Testamento com a primeira metade do Velho Testamento. Eu acho que com o tempo hoje vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando. Então, vamos chegar aqui no livro de Jó. O livro de Jó. O livro de Jó, você analisa o livro. As palavras, é um livro que tem, se eu não me engano, 42 capítulos. É um livro grande, cheio de sabedoria, de coisas, às vezes, muito profundas. É um livro para você analisar o sofrimento e o porquê do sofrimento. O interessante é que quando nós estudamos o livro de Jó, nós não vemos coisas sobre a lei de Moisés, nós não encontramos palavras que têm a ver com o tabernáculo, ou com o templo, ou com a nação de Israel. E, na verdade, através de tudo que nós estudamos, parece, e talvez seja a verdade, o livro de Jó é o livro mais antigo do Velho Testamento. É um livro muito interessante, mas o livro mais antigo. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó e vamos para o primeiro capítulo do livro. E Celina, por favor, leia aqui no livro de Jó o primeiro versículo. Então, Jó 1:1. Então, aqui no início do livro de Jó, Deus dando o testemunho deles, falando: esse homem, ele é muito santo. A Bíblia diz aqui, homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, quando você observa que Deus mesmo fala isso sobre ele, e Deus conhece o coração, obviamente um homem muito especial, você não vai olhar para esse homem e falar: se ele sofrer, ele merece esse sofrimento. Não, ele não merecia o sofrimento, tipo no contexto de uma comparação ele com outras pessoas. É claro, todo mundo é pecador, todo mundo merece o salário do pecado, que é a morte, nós entendemos isso. Mas quando nós comparamos homem com homem, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Mas esse homem passou por uma dificuldade grande. Ele perdeu os filhos dele, servos dele, os bens dele. Ficou basicamente com alguns servos que anunciaram o problema e a esposa dele. E no segundo capítulo, até a esposa dele, que Deus lhe deu para ajudar, ser uma ajudadora idônea, até ela falou que ele deve maldizer a Deus e morrer. Então ela nem ajudou ele, ela nem compreendeu
o que estava passando pela cabeça dele, e ele acabou falando uma coisa dessa. Mas ele, um homem tão de Deus mesmo, ele ignorou as palavras feias da esposa dele, e ele decidiu: não, eu vou continuar a servir a Deus. Na verdade, aqui no primeiro capítulo, Cidinha, pode ler, por favor, em capítulo 1 de Jó, versículos 20 a 22. Então, Jó 1, versículos 20 a 22, por favor. É muito incrível ler o que aconteceu aqui na vida de Jó, porque ele tinha perdido basicamente tudo, mas ele disse: Deus me colocou nesse mundo até sem roupa, e se eu precisar morrer sem roupa, então eu vou, é Ele que me deu tudo, então eu vou adorar a Ele dessa maneira, eu vou adorar Ele assim. E a Bíblia diz aqui: em tudo isso Jó não pecou. Mas isso não quer dizer que Jó entendeu tudo que tinha acontecido. Ele não entendeu tudo. E quando ele começa a abrir a boca dele, que normalmente é nosso problema, os amigos dele começaram a falar algumas coisas e criticaram Jó e falaram que ele era muito arrogante. O homem que obviamente tinha feito alguma coisa errada e por causa disso estava sofrendo tanto, ele precisava admitir o pecado dele e se arrepender, blá 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 blá. Mas Jó não tinha pecado da forma que a gente pensa. Claro, todo mundo peca, mas ele nesse caso muitíssimo inocente, até comparado com os outros, mas estava sofrendo. Por quê? Porque atrás de todas as nossas vidas há um mundo ou um universo espiritual. Há seres diabólicos e celestiais que estão lutando, que estão em uma batalha, e Satanás, ele mesmo quer atacar o homem, porque o homem é a coroa da criação de Deus. Então, ele não simplesmente quer tirar a comida do homem, ou roupa, ou causar dor física. Não, ele quer causar um tropeço, ele quer atrapalhar a espiritualidade do homem, porque se o homem cair, se o homem falhar, assim o homem não traz glória para Deus, e é a glória que Deus merece e recebe do homem que Satanás não gosta. Então, através do livro de Jó, essa história, nós notamos há uma conversa que tem muita sabedoria, e nós podemos ler o livro de Jó para entender o sofrimento. No fim da história é interessante, Deus repreende os amigos de Jó que criticavam tanto ele, e também Deus dá de volta para Jó o dobro de tudo que ele tinha perdido, menos os filhos. Ele não recebeu em dobro, mas o mesmo número. Mas se a gente pensar muito bem, isto faz sentido, porque provavelmente todos os filhos já foram salvos. Então, quando eles morreram, eles foram para Deus. Então, no céu, ele tinha todos os filhos que ele perdeu, e na terra, ele tinha os outros filhos que ele ganhou depois do sofrimento. Então, na verdade, em dobro, ele recebeu todos os filhos dele. E assim termina o livro muito interessante e muito profundo de Jó. Agora chegamos no próximo livro, é o livro de Salmos, o livro de Salmos.
O livro de Salmos, nós falamos capítulos, mas na verdade não é um livro de capítulos, é um inário. São músicas. E nós também hoje temos músicas que são orações. Nesse livro aqui tem várias orações que são também músicas. O escritor principal, quem que é o escritor principal? Davi, certo? Ele escreveu muitos salmos. Também no livro dos Salmos tem Moisés, tem Salomão e a família de Asaf, os filhos de Coré, Emã e Etã. Então, várias pessoas contribuíram para esse inário de Israel. E nós podemos, às vezes, encontrar uns títulos que começam os salmos, que nos mostram onde foi escrito tal salmo, quando que foi escrito e por quem foi escrito aquele salmo. O livro dos Salmos é um livro que toca o coração. É um livro profundo, é um livro de coração mesmo, é um livro cheio de emoção. Mas eu notei algo. O livro dos Salmos realmente toca o coração da pessoa que quer fazer o certo, mas sofre. É essa pessoa. A pessoa perseguida, a pessoa em tribulação, a pessoa que quer servir a Deus, mas pecou, errou e quer voltar para Deus. Então o livro de Salmos serve muito para ajudar essa alma aflita, essa alma sofrida. Se você não se preocupar com a vontade de Deus, se você faz o que quiser, sem pensar, você pode ler o livro dos Salmos e você fala, mas não faz muito no meu coração. É porque você não tem como compreender o coração das pessoas que escreveram o livro de Salmos. É algo profundo, mas assim que você se colocar na posição de alguém obediente a Deus, você vai começar a sofrer. E naquele sofrimento, você busca a mão de Deus, você busca a presença de Deus, você busca a ajuda e a bênção de Deus. E ali você lê o livro de Salmos e você recebe o que você precisa. O livro de Jó é um livro de sabedoria. O livro de Salmos é também um livro de sabedoria. Todo salmo tem como seu foco o Senhor. Na verdade, o nome do Senhor se encontra em todo salmo. Todo salmo você vai achar. E na maioria dos salmos, nós encontramos o nome do Senhor, no primeiro versículo. O primeiro versículo. Por quê? Porque a alegria, o gozo, a paz, a felicidade, a esperança do homem de Deus é Deus. É Deus. Quando você vai para Deus em oração, o que você realmente está buscando? Bênção? Ajuda? Na verdade, se seu coração está certo, está reto, está íntegro, você não está buscando coisas, você está buscando a Deus, você quer Ele. Quando você lê a Bíblia, o que você está procurando? Respostas? Tudo bem. Você quer entender mais sobre a vida de Abraão e de Davi? Amém. Mas na verdade a Bíblia é uma revelação de quem? De Deus. O alvo do crente é conhecer Deus, é o alvo preeminente. Em tudo que eu faço, eu quero conhecer melhor meu Criador. Então os salmos têm esse foco, e os salmos são uma fonte de bênçãos gloriosas para o crente que quer servir a Deus. Vamos continuar, vamos para os provérbios. Eu gosto muito dos provérbios. Infelizmente, por causa da maneira de escrever, muita pessoa ignora os provérbios. Eu também ignorava. É porque às vezes parece que os provérbios são tão básicos e simples que parece às vezes que a gente nem precisa dos provérbios.
mas a gente precisa. Ainda que o livro dos Provérbios seja algo muito básico, é um livro muito profundo. Eu vou tentar explicar o porquê. Deus deu para Salomão, o filho de Davi, ele também se tornou o rei de Israel, mais sabedoria do que qualquer outro homem na terra, por todo o tempo, somente Salomão. E Salomão escreveu milhares de provérbios, e ele é o autor ou o escritor principal do livro de Provérbios. 31 capítulos, você pode ler um capítulo por dia, cada mês. E se você estudar profundamente os provérbios, você começa a ver que ainda que haja muitas vezes princípios super básicos, são profundos para nós, porque nós, pelo nosso pecado, não compreendemos estas coisas. A gente peca, o pecado nos leva a acreditar em certas mentiras, queremos fazer algo que não é reto, não é correto, algo errado mesmo, e um simples provérbio vem e fala, mas está errado. E a gente, mas é errado mesmo. Às vezes a gente observa um provérbio e só por ouvir é suficiente para a gente pensar, peraí, eu estou errado isso. Por exemplo, o livro dos Provérbios fala muito sobre conselho e conselheiros. E fala, antes de tomar decisão, busque conselho. Vai para alguém confiável e pergunta para a pessoa, o que você acha que eu devo fazer? Não, parece simples, parece algo básico. E é básico, mas quantas vezes nós tomamos uma decisão simplesmente por querer, a gente não busca conselho nenhum, muitas vezes a gente nem ora e depois sofremos os resultados que são ruins, as consequências de uma decisão porque a gente não buscou conselho. Parece tão simples, mas a gente não consegue seguir. Então é bom ler o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios é um livro escrito por um pai para os seus filhos, principalmente um filho, mas ele fala filhos também no livro, que ele está criando, e esse filho vai encontrar várias tentações, por exemplo, mulheres, dinheiro, preguiça, seja o que for. E ele prepara o filho dele dizendo, filho, você vai buscar a sabedoria de Deus na sua vida. E quando chegar sabedoria, você vai reconhecer esse conselho é sábio, essa pessoa é sábia, essa decisão é sábia. E um dia ele vai encontrar uma moça que está cheia de sabedoria e ele vai perceber, olha, ela serve muito bem para uma esposa, e ele vai para ela e ele se casa com ela e ele tem um casamento com alguém sábio. Você nota isso no livro de Provérbios. Então é um livro para preparar um filho para viver de uma forma sábia. É um livro muito bom. E na conclusão do livro notamos Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela serve como exemplo. O homem pode olhar e falar, esse tipo de mulher que eu quero na minha vida, e a mulher pode ler e dizer, eu quero ser esse tipo de mulher. Então é muito bom o livro de Provérbios, cheio de sabedoria, coisas úteis. Não foi somente Salomão que escreveu, ele escreveu a maior parte, mas também fala de um homem Agur e também de Lemuel. Alguns acreditam que Lemuel era o rei Salomão, mas é um livro muito bom. Eu recomendo que você passe muito tempo no livro de Provérbios, mas nós entendemos então que o livro de Provérbios foi escrito principalmente nos dias de Salomão, porque ele é o escritor, ele era o filho de Davi. Vamos para o próximo livro, outro livro poético, livro de sabedoria, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, vamos admitir, é um livro que causa dificuldade.
É um livro que causa dificuldade porque parece que fala um monte de coisa errada. Tipo, você não deve acreditar nisso, mas é o que o livro diz. Então você se pergunta, mas por que tem o livro de Eclesiastes na Bíblia? Porque o livro de Eclesiastes mostra o ponto de vista de alguém que experimenta com tudo nessa vida sem Deus. É a pessoa que diz, eu vou atrás de prazeres, atrás de riquezas, atrás de trabalho, qualquer coisa que eu acho que vai me dar a felicidade, tudo que é para o meu bem-estar, etc. E ele chega à conclusão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E quem escreveu esse livro? Salomão. Mas o interessante da vida de Salomão, a sabedoria em si não é suficiente para você obedecer. Você também tem que ter caráter e vontade. Infelizmente, Salomão começou muito bem, foi ele mesmo que disse para Deus, eu sou menino, eu preciso de sabedoria. Deus disse, você pedindo sabedoria, eu vou te dar sabedoria, e além disso eu vou te dar riqueza, etc. Então ele se tornou um grande rei em Israel, mas ele só tendo a sabedoria e não tendo caráter, não tendo a vontade para totalmente sempre buscar a Deus, esse homem sábio acabou indo atrás de um monte de mulheres e atrás de vários prazeres, e esse homem, Salomão, entrou em várias coisas. E basicamente, sem Deus, ele chegou à conclusão, essa vida não serve para nada. Você vai comer e beber e morrer. Que isso? E se Deus não existe, claro, né? E há muita pessoa que vive de acordo com os desejos da carne, pode dizer que Deus existe, mas a pessoa perde a esperança, perde a alegria, perde paz, e a pessoa chega à conclusão, não vale a pena viver. E tem muita pessoa, até dentro da igreja, que começa a pensar, eu quero morrer. Eu quero morrer. Por quê? A pessoa perdeu a esperança. Assim que alguém perder a esperança, olha, é um momento muito delicado, muito perigoso, porque a pessoa começa a pensar em suicídio e outras coisas de uma forma bem egoísta. E a pessoa precisa parar e pensar, peraí, Deus existe. Vamos então chegar no fim do livro de Eclesiastes e notar a conclusão. Fabiana, pode ler por favor Eclesiastes 12, versículo 1, e Paulinha, pode ler Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, tudo bem? Então, Fabiana, por favor, Eclesiastes 12, 1. Ele vai continuar em Eclesiastes 12 mostrando como a pessoa fica mais velho usando muita linguagem poética. Você tem que interpretar o que ele está dizendo, você não vai conseguir entender nada se você receber essa passagem de uma forma literal. Não faz sentido de uma forma literal, você tem que interpretar as metáforas em Eclesiastes 12. Mas aqui a conclusão dele é o seguinte: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque se você não fizer isso, você vai atrás de coisas carnais e você vai chegar a conclusões erradas e tristes. Então, ele fala isso, ele enfatiza isso. Então, antes de crescer, antes de tomar todas as decisões da sua vida, lembra, Deus, o Criador, existe. Vai para Ele, você vai incluir Ele na sua vida, e com as decisões, você vai tomar as melhores decisões. Então aqui, por favor, Paulinha, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14.
Muito bem, então aqui ele até usa a expressão, nós podemos marcar nas nossas Bíblias, de tudo que se tem ouvido, o fim é. O fim é. Então, considerando todas as coisas que ele acabou de escrever no livro, ele diz: o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Se você quiser uma vida que serve para algo, que tem esperança, uma vida boa, que vale a pena, etc., então você deve ter respeito para com Deus, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não adianta você fazer qualquer coisa que chega na sua mente. Não, você vai guardar os mandamentos dele. Ele diz, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer ao juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O que ele faz para dar valor a essa vida? Ele liga essa vida com a eternidade. Ok, vamos notar isso. A eternidade dá valor para essa vida temporária. Porque se essa vida só chega à conclusão, você vai morrer. Que coisa horrível, que coisa chata. Mas se você conseguir ligar as decisões suas com resultados eternos, isto dá para você valores eternos, e daí você fala com o que você decide hoje, vale a pena, vale a pena. Por causa disso, na minha vida eu posso dizer, eu quero ganhar almas para Cristo, eu quero obedecer a Deus, eu quero ganhar galardões celestiais, eu quero ver o sorriso de Cristo, porque é um sorriso eterno, essa vida é temporária, eu posso ter prazeres, eu posso ter alegrias terrestres, mas no fim, terminam. Mas a eternidade não termina. Então essa é a conclusão do livro de Eclesiastes. Vamos continuar. Cantares de Salomão. Salomão também escreveu esse livro, interessante, ele amava muitas mulheres na vida dele. Ele escreveu esse livro aqui, que é outro livro que muitas pessoas em várias épocas falaram que será que deve fazer parte da Bíblia? É um livro muito assim sensual. Tá cheio de coisa que não dá para você ter uma conversa com todo mundo sobre todos os detalhes desse livro. E eu concordo, na verdade, entre os judeus, a uma certa idade, eles falam que o menino nem pode ler esse livro antes de ter essa idade. Mas, na verdade, se você ler o livro de Cantares de Salomão com um entendimento santificado, você nota que aqui esse livro mostra um amor íntimo entre um homem e uma mulher dentro do seu casamento. E além disso mostra o relacionamento de Jesus Cristo com a igreja. Então você fala, eu quero entender melhor a intimidade que a igreja tem e pode ter com Jesus. Você pode estudar o livro Cantares de Salomão. Há basicamente duas interpretações. Uma interpretação do livro é que há duas pessoas, o rei e essa mulher no livro. Outra interpretação é que há uma mulher e um pastor de ovelhas que é o amado dela, e também o rei. Se você aceitar essa interpretação, a ideia é que o rei busca ela e leva ela para onde ele está, porque ele tem esse poder, porque ele é o rei. Mas ela, na verdade, ama o pastor, esse pastor de ovelhas. Duas interpretações, e você tem que tomar uma decisão, lendo o livro de Cantares de Salomão. Tem algumas coisas bem lindas. Vamos notar aqui em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículos 6 e 7. E Freitas, pode ler, por favor, Cantares de Salomão, capítulo 8, versículos 6 e 7. E é bom marcar esses versículos aqui.
Cantares de Salomão 8, versículos 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura do ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, convenientes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezaria. Então, é interessante aqui, versículo 7, é um dos versículos mais fortes sobre o amor aqui na Bíblia. Eu vou ler também, versículo 7. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. É forte isso, é bom isso. E eu tenho certeza, a igreja precisa voltar a compreender o que é o verdadeiro amor. Nós passamos tanto tempo assistindo filmes com uma ideia do amor, ou escutando músicas com uma ideia do amor que é muitíssimo inferior. Não é a verdade, é algo cheio de egoísmo e tipo, você tem algo para me oferecer, daí eu vou te amar. Eu gosto de você por causa da sua personalidade, nós temos interesses mútuos, algo assim. O amor é muito diferente do que isso. 1 Coríntios 13 nos mostra a grande diferença. Mas aqui pode ler Cantares de Salomão e entender melhor o amor especificamente entre o marido e a esposa. Todos nós precisamos entender melhor e é um ótimo livro. Bom, hoje à noite nós vamos terminar aqui a visão geral do Velho Testamento. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos continuar com os profetas.